nossa assistência em relação aos nossos procedimentos, em relação ao nosso paciente, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a biossegurança. Eu queria trazer uma reflexão, né, que eu acho que é muito importante para a gente poder começar a falar sobre biossegurança. Quando a gente faz, né, um procedimento estético enquanto paciente, você em algum momento já parou para se perguntar quais medidas, em relação à sua segurança, em relação à segurança do profissional que está te atendendo, em relação à segurança dos produtos do estabelecimento, estão sendo de fato planejadas para que você tenha um serviço seguro, uma assistência segura? Será que os produtos que estão sendo utilizados em você, eles de fato estão regulamentados pela vigilância sanitária? Será que naquele estabelecimento onde você faz a unha, onde você faz um botox, onde você faz a extração de um dente, será que acontece o processo de esterilização de uma maneira correta? Se acontece a esterilização, né? Será que ela é uma esterilização de fato efetiva? Então, essas são questões que a gente precisa se preocupar, né? Tanto enquanto paciente e principalmente enquanto profissional da saúde. Quando a gente é paciente, isso às vezes até acaba passando batido, mas enquanto profissional da saúde, são questões que a gente tem a obrigatoriedade de se preocupar, né? Devido ao juramento que a gente faz na nossa formação e principalmente devido a gente precisar seguir a legislação vigente no nosso país. Então, a biossegurança, ela tem justamente esse objetivo, né? São ações e medidas que são voltadas para prevenir, controlar e minimizar os riscos que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente, decorrente da manipulação de agentes biológicos, químicos e físicos. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente tem que se preocupar não somente com o paciente em si ou com o nosso estabelecimento, mas a gente precisa se preocupar com o ambiente, né, com os animais, com tudo aquilo que é matéria viva, para a gente conseguir prestar um serviço de qualidade sem prejudicar qualquer tipo de vida, né, qualquer tipo de ser animado, né. Então, a biossegurança ela tem alguns eixos fundamentais, que é a prevenção de contaminação, a proteção do profissional e do cliente e o controle do ambiente clínico, né? Então, tem como objetivo proteger o profissional e o paciente e o ambiente, garantindo práticas seguras nos serviços de saúde, laboratório, pesquisa, clínica de estética, tudo aquilo que vai oferecer um serviço, né, diretamente relacionado ou indiretamente relacionado com a assistência à, à vida. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente precisa fazer a classificação dos riscos biológicos, né? Quando a gente trabalha na área da estética, a gente lida com riscos biológicos a todo momento, né? E para isso a gente precisa fazer a diferenciação desses riscos para saber a maneira correta de prevenir e de planejar ações. Então, a classificação dos riscos biológicos é feita com base no potencial de causar infecção, gravidade de doença, de forma de transmissão e de disponibilidade de tratamento ou vacina. E são divididos em quatro classes ou níveis, né, conforme a Organização Mundial de Saúde e a OMS. Então, o risco de classe 1, né, ou risco baixo ou individual inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais sadios. Por exemplo, os lactobacilos, os bacilos subtilis, não têm um potencial tão grande, né, de causar um risco à comunidade, de causar epidemias, por exemplo, ou até mesmo a uma pessoa individual. Então, é classificado como um risco baixo, né? Já a classe de risco 2 é de risco moderado, individual e limitado risco para a comunidade. Então, inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente é limitado, e para o quais existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas eficazes. Exemplo, o esquitossomas mansônio, o vírus da rubéola, né? Por exemplo, alguns tipos
doenças que acabam sendo transmitidas pelo sangue, mas que tenham risco, que existe uma prevenção, né, uma medida profilática para tentar prevenir aquele tipo de problema de saúde futuro, né? E nós temos o risco de classe 3, que é um alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Então, inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, que causam doenças em humanos ou animais potencialmente letais, para os quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas, né? Então, os riscos da classe 3 representam riscos disseminados na comunidade, ou seja, risco de causar danos a muitas pessoas, né? Através do ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa, como, por exemplo, o vírus da imunodeficiência adquirida, o risco de adquirir a hepatite B, mas principalmente os que não têm medidas profiláticas, por exemplo, o vírus da imunodeficiência adquirida, até hoje a gente não tem uma vacina eficaz, né? Existem muitos estudos que estão testando e algumas pessoas conseguiram fazer a prevenção através da vacina, mas ainda não é algo concreto. Então, a gente não consegue ter uma medida profilática abrangente. Os riscos de classe 4, alto risco individual e alto risco para a comunidade, né? Inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, especial por via respiratória ou de transmissão desconhecida, e até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por estes. Causam doenças humanas e em animais de alta gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. E aí a gente tem o vírus do ebola, o vírus da varíola. Então, quando a pessoa acaba adquirindo esse tipo de risco, o tratamento é muito ineficiente, né? Ou a terapêutica ela é muito ineficaz. Por isso que tem um alto risco para a comunidade. Então, resumidamente, a gente tem aqui, né, a classificação dos tipos de risco. Então, a classe de risco 1 representa um risco baixo individual, um risco baixo à coletividade, existe uma profilaxia ou uma terapia eficaz, né? Já na classe de risco 2, o risco individual é moderado, o risco à coletividade é baixo e também existe uma profilaxia ou tratamento eficaz, né? No risco tipo 3, já é um risco individual elevado, um risco à coletividade moderado e um risco e também tem uma terapia que pode ser eficaz, né? Que ela existe no caso. E o risco 4 é um risco alto, tanto individualmente quanto coletivamente. E ainda não existe uma terapia eficaz de fato, né? Hoje a gente poderia classificar, por exemplo, a Covid, na época que ela surgiu, como um risco 4, porque era um risco individual muito alto, né? E um risco coletivo muito alto, e ainda não existiam na época vacina, medidas de proteções eficazes conhecidas, então no início era considerado um risco de classe 4. E como a gente vem falando nas aulas anteriores, né, das legislações, nós precisamos ter todas essas legislações, os principais delas, todos bem de uma maneira resumida, né, no nosso estabelecimento, na revisão dos nossos estudos, porque tudo aquilo que a gente faz, principalmente nessa área da vigilância sanitária, das normas sanitárias, a gente precisa ter como base essas legislações. E as mais importantes que a gente, as principais, né, que a gente precisa se basear em relação às normas de biossegurança, em relação à vigilância sanitária no nosso estabelecimento, são essas que a gente colocou aqui, né? A RDC, Resolução da Diretoria Colegiada 50 de 2002, que ela vem falar sobre quais são os requisitos necessários, né, ideais para o funcionamento dos serviços de saúde. Então, todo aquele estabelecimento que existe a presença de um profissional de saúde, ele é regido por essa resolução.
tá? Nós temos a resolução 222 de 2018 da Anvisa, que vem falar sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, que nós também falamos na aula passada, né? A gente precisa ter um plano de gerenciamento do resíduo, mesmo que o seu, por exemplo, a sua clínica é dentro de um condomínio, e no condomínio tem uma empresa que faz o recolhimento desse resíduo de saúde. Ainda assim, você precisa ter um plano de gerenciamento do resíduo, precisa ter o certificado de destinação final, né, para onde essa empresa que o seu condomínio contrata está levando todo esse resíduo gerado e de que forma esse resíduo é tratado por essa empresa e se ela tem de fato uma licença para conseguir exercer essa atividade. Então, tudo isso está previsto na resolução 222 de 2018. Nós também temos a NR 32, né, que ela vem falar sobre a segurança na saúde do trabalhador e dos serviços de saúde. Temos o Código de Ética Profissional de cada profissão. No meu caso, eu sou enfermeira, então a gente tem o COREN, né, que tem o Código de Ética especificamente de enfermagem. E nós temos também, principalmente, as legislações municipais, que é algo que eu venho falando bastante nas outras aulas. Em cada lugar, a legislação municipal pode ser diferente, né? Podem ter questões específicas para aquele determinado município, devido a questões geográficas, questões ambientais, que precisam ser seguidas. Então, se caso você for morar em um determinado estado diferente do seu de origem, precisa se atualizar em relação à legislação municipal vigente, tá? E quando a gente fala de biossegurança, por mais que seja algo simples, a gente precisa enfatizar sobre a importância da higiene das mãos, né? Que é algo muitas vezes ignorado, as pessoas fazendo de qualquer jeito, só foram de fato dar importância para a higienização das mãos na pandemia, porque antes isso era feito de qualquer jeito, né? Apesar de sempre, é, dentro dos hospitais, isso ser muito enfatizado. Na maioria das clínicas, isso não era levado em consideração, né? Tanto que existem muitos casos de multa, que eu vou trazer nas próximas aulas, de autuações da vigilância sanitária, por não ter a quantidade de pia adequada nos estabelecimentos, nas clínicas, em relação à quantidade de salas. Ou seja, se eu não tenho uma pia acessível para fazer a higienização das mãos, será que a minha higienização das mãos está sendo feita de forma correta, só com aquele álcool em gel que está acoplado naquele dispenser na porta do meu consultório, na minha entrada? Então, tudo isso é levado em consideração e tudo isso tem a ver com a biossegurança, e com a segurança do paciente, com a segurança do profissional, com o controle de infecção. Então, quando a gente fala de higienização das mãos, né, a gente tem a primeira etapa, que é fazer a umedecer as mãos, né? Molhar as mãos mesmo. A segunda etapa, a aplicação do sabonete na palma das mãos. Terceira etapa, a fricção das mãos, né? Que tem um jeito correto de fazer a fricção das mãos, que é esfregando o dorso da mão, depois friccionando os espaços interdigitais, esfregar os dorsos dos dedos, esfregar os polegares, friccionar as polpas digitais e unhas, e enxaguar as mãos e secar, tá? Então, isso tudo aqui não sou eu que estou falando, é estabelecido pela Anvisa, né? E essa higienização das mãos, ela deve ser feita sempre que tiverem resíduos visíveis na mão, né? Nas mãos. Então, quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pode-se realizar a fricção antisséptica com preparação alcoólica, né? Gel ou solução, seguindo os passos de 3 a 8. Mas quando existirem sujidades visíveis a olho nu, não adianta a gente passar álcool em gel, tá? Precisa ver mesmo a lavagem com água e sabão e a fricção de todos esses passos aqui que a gente falou. E, inclusive, a higienização das mãos com álcool a 70, se o álcool não secar corretamente, não forem feitos o passo a passo, também não adianta de nada, tá? E aí, falando sobre uma prática segura, né, na realização dos nossos procedimentos, a gente tem a precaução padrão, que é a principal que a gente utiliza, né, que a gente deveria, na verdade, utilizar na realização dos nossos procedimentos, porque às vezes eu compreendo que
Às vezes a gente pensa, não, mas eu só vou fazer um botox, não precisa botar máscara, precisa. A gente não sabe o que aquele paciente é para a sua segurança e para a segurança do paciente. A gente não sabe se aquele paciente está com Covid, está com uma influenza, ele pode estar assintomático, ele pode estar com uma tuberculose, né? E está assintomático, ou qualquer outro tipo de problema de saúde que possa ser transmitido por gotículas, né, aerossóis. Então, a gente precisa fazer essa precaução padrão. Já está dizendo, é uma precaução, né? Você vai estar tentando se proteger de algo que possa vir a acontecer, né? Então, a gente tem que utilizar sempre quando houver risco de respingo ou contato com sangue e secreção. Então, precisa fazer o óculos de proteção, ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental, luva, tá? E o sapato fechado também é super importante para a sua proteção. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu já uso meu óculos de grau, não preciso usar o óculos, né, de proteção ou o face shield. Precisa, porque o nosso óculos ele não é feito para proteger a gente contra a velocidade, contra as direções que essas gotículas ou esses fluidos podem atingir a gente, né? O óculos de proteção individual, ele tem uma proteção em cima, dos lados, embaixo, ele é todo fechado e ainda assim existe o risco de contaminação, né? E o Face Shield também tem uma área de cobertura maior, então diminui a possibilidade de contaminação. Então, por mais que seja, não fique esteticamente bonito, nesse momento a gente precisa se preocupar com a nossa segurança, primeiramente, e com a segurança do nosso paciente, né? Eu sempre bato na tecla que a gente, da mesma questão que a gente usa na urgência e emergência. Se o ambiente não é seguro, se a cena não é segura, a gente não pode fazer nada. E é a mesma coisa que a gente tem que levar para as outras áreas da nossa assistência, né? Se eu não estou protegido, que proteção eu posso estar oferecendo para o meu cliente, para o meu paciente? Então, a gente precisa se proteger para poder proteger o outro. Oi? Eu vou tentar daqui a pouco. Tá? Tá. Gente, tá vazando um áudio. Acho que é. Ah, já tirou. Pronto. E aí, quando a gente fala, né, de segurança do paciente, de segurança, a nossa segurança, a gente precisa falar sobre a limpeza e desinfecção do ambiente, né? Tudo isso que a gente está falando aqui estão nas legislações que a gente falou, que são as principais, tá? Então, para a gente fazer uma limpeza e desinfecção adequada, a gente precisa classificar o tipo de ambiente, né? Que é o que vai definir a nossa. Alguém mandou uma mensagem. Que é o que vai definir o nosso tipo, né, de limpeza e o nosso tipo de desinfecção. Então, os tipos de ambientes, né, áreas de serviço de saúde são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecção com base nas atividades realizadas em cada local. Então, o que vai distinguir um ambiente do outro é o tipo de atividade que eu vou realizar naquele ambiente, né? E o que me fala, quais resoluções falam isso principalmente? A resolução 50 de 2002, né? É a resolução 222 de 2018 da Anvisa, tá? Então, as áreas, né, elas são classificadas em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas, tá? As áreas críticas são locais com maior risco de contaminação e onde ocorrem procedimentos invasivos ou minimamente invasivos ou contato direto com fluidos e corporais. Então, é a sala onde eu faço botox, onde eu faço bioestimulador, onde eu faço terapia capilar. É aquela sala de procedimento, né? Onde de fato são feitos procedimentos minimamente invasivos ou invasivos, né? Como por exemplo no transplante capilar, a gente realiza em um centro cirúrgico a nível ambulatorial, mas é um procedimento invasivo, então ele é classificado como uma área crítica, né? As áreas semicríticas são os locais, né, de médio risco de contaminação, onde a gente atende o paciente, mas não tem procedimento invasivo. Então, digamos que é só uma sala de avaliação, você não faz procedimento nessa sala, né? Então, ela é uma sala que ela é semicrítica, porque você vai estar tendo contato com o paciente, mas não vai estar tendo nenhum tipo de contato com nenhum fluido, né? Nenhum contato direto com nenhum fluido corporal.
E as áreas não críticas são os ambientes com baixo risco de contaminação, sem contato direto com pacientes ou materiais infectantes, né? No caso, você não vai examinar o paciente na recepção, ou pelo menos não deveria. É, o paciente ele vai ter contato, né, indireto ali com a recepcionista de uma certa distância. Então, é um local onde o paciente ele não vai ter, né, nenhum contato direto e nem vai ter também o depósito de materiais infectantes. Então, a limpeza e desinfecção das superfícies do serviço de saúde são fundamentais, né? São elementos primários e eficazes na medida de controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções, né? Então, essa limpeza, ela é muito cobrada para vigilância sanitária, pela vigilância sanitária. Quais materiais, né? Você usa pano de chão nos mesmos ambientes na sua clínica? Você usa o mesmo pano de chão lá na sua recepção e é o mesmo pano de chão que você usa lá dentro do seu consultório? Como é que tá lavando esse pano de chão? Fica lavando e reutilizando ele várias vezes? Onde é que ele seca? Né? Você usa água sanitária, você usa desinfetante que você usa na sua casa para limpar o consultório. Então, tudo isso é muito cobrado, né, pela legislação, porque vai influenciar na segurança do paciente, né, na minha assistência, no resultado final da minha assistência. Então, esse serviço de limpeza e desinfecção, ele visa garantir aos usuários do serviço de saúde uma permanência em local limpo e em ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuindo com a redução da possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes inanimadas. Então, a gente tem alguns tipos de limpeza, né? Tudo isso, gente, o tipo de limpeza que a gente faz, eu falei em algumas aulas atrás sobre o impresso que a gente tem que ter nas áreas, principalmente nas áreas críticas, né? Sobre o controle dessa limpeza e desinfecção. Precisa ter esse controle diário, né? Qual limpeza é feita naquele ambiente, quais produtos são utilizados, esse impresso precisa estar visível, grudado na parede daquele ambiente, né, dentro daquele quadradinho que a gente usa de acrílico, quem foi o profissional que realizou, tudo isso precisa estar registrado, porque a vigilância sanitária, nas suas visitas, ela pede esse papel, ela pede esse impresso e, de fato, ela investiga como aquele processo está sendo realizado, né? A gente sempre fala assim, não, a vigilância sanitária gosta de implicar com tudo, mas é importante, né, esse processo minucioso que os agentes da vigilância sanitária, eles fazem, eles exigem, porque tem uma fundamentação científica. Não foi nada inventado da cabeça de ninguém, né? Tudo fundamentado cientificamente. Então, quando a gente fala de limpeza, né? A limpeza é a remoção de sujidades depositadas nas superfícies inanimadas, utilizando-se meios mecânicos, fricção, meios físicos, como temperatura, ou químicos que são os saneantes, né? Então, a limpeza, ela é a remoção da sujeira visível. Por exemplo, eu fiz uma coleta de sangue para fazer um PRP, né, um plasma rico em plaquetas, para aplicar no rosto, e caiu um pouco de sangue na hora da coleta no chão. A limpeza posso fazer, né, que é o indicado quando tem matéria orgânica que seja visível aos nossos olhos, que ela seja feita de uma maneira onde primeiramente vai ser removido aquele aquela matéria orgânica para depois acontecer outros tipos de limpezas físicas ou químicas, né? Então é a remoção da sujeira visível, essa limpeza, tá? A limpeza concorrente é o procedimento de limpeza realizado diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário e recolher os resíduos de acordo com sua classificação. Nesse impresso que eu falei para vocês, que a vigilância sanitária exige em relação ao controle de limpeza e desinfecção dos ambientes, precisa estar lá, né, definido. A limpeza foi feita hoje, ela foi uma limpeza concorrente ou foi uma limpeza terminal? A gente vai falar da limpeza terminal. Então, isso precisa estar muito bem definido, né? É, no nosso documento, tá? Então, a limpeza terminal é uma limpeza mais completa, né? Ela é mais trabalhosa, por isso que a maioria dos estabelecimentos de saúde que não são cirúrgicos não fazem, o que é errado, é, que é a limpeza mais completa, ela dá mais trabalho, precisam ser limpas todas as superfícies,
horizontais e verticais, internas e externas, né? Inclui a limpeza de parede, piso, tetos, equipamentos, todos os mobiliários, é uma limpeza mesmo minuciosa, tá? Já a desinfecção é o processo físico ou químico que destrói todos os micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção dos esporos bacterianos, né? Então, a desinfecção ela é feita com processos físicos ou químicos. No caso dos processos químicos, né, a utilização de álcool, utilização da água sanitária, dos detergentes enzimáticos, então, é um processo que requer também toda uma paramentação, toda uma indicação de qual produto eu posso usar naquele ambiente, tá? Não posso, por exemplo, vou usar o detergente Veja para limpar meu consultório porque ele é cheiroso. Não pode. A vigilância sanitária, ela fica bem em cima disso, né? E quando eu falo, né, sobre o processo de limpeza, de desinfecção, a gente já falou do processo de limpeza e desinfecção dos ambientes, a gente precisa falar sobre o processo de esterilização, limpeza e desinfecção dos artigos hospitalares, né? A gente fala dos artigos hospitalares, mas são os artigos que a gente utiliza na nossa prática clínica da estética, né? Pinça, tesoura, bisturi. Então, são esses artigos, né? Que são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções. E essa classificação, ela vai falar para a gente qual é o procedimento que aquele determinado material ele deve passar, tá? Qual o tipo de esterilização que ele deve passar. Então, nós temos os artigos, assim como os ambientes, a classificação dos artigos, né? Os artigos críticos, que entram em contato direto com tecidos ou tratos estéreis, penetram nos tecidos, portanto, devem ser submetidos ao processo de esterilização, né? Alto risco de infecção se estiverem contaminados com qualquer micro-organismo ou esporo. Então, esses materiais que é difícil na estética, né? Na estética minimamente invasiva, a gente vai ter poucos artigos críticos, né, que vão entrar em contato direto com o tecido ou tratos estéreis, né? A gente tem a tesoura, a gente tem o bisturi, que em alguns casos a gente utiliza, mas não diretamente, né, para fazer cortes, mas ele acaba entrando, né, em contato com alguns tecidos, né? Então, como são áreas que entram com ambientes, né, são artigos que entram com locais estéreis em alguns momentos, eles podem ter um alto poder, né, uma alta potencialidade de contaminação ao paciente se não forem realizados a esterilização de maneira correta, tá? Os artigos semicríticos são equipamentos e materiais que entram em contato com mucosas íntegras ou pele não íntegra, e por isso requerem um processo de limpeza e desinfecção de alto nível. Então, alguns, dependendo do tipo de estabelecimento de clínica estética, a gente precisa ter o ombu, né? O ombu, ele vai entrar em contato com mucosa, né? A gente coloca nessa região, às vezes acaba pegando na boca, então a nossa boca ela tem mucosa, pode ser que a mucosa não esteja íntegra, então é um artigo que é considerado semicrítico, né? E também precisa passar por um processo de limpeza e desinfecção de alto nível devido a esse contato com as mucosas, né? Ou pele não íntegra. Já os arquivos não críticos são os que entram em contato com a pele íntegra e somente necessitam de desinfecção de médio ou baixo nível, quando é reutilizado entre os pacientes. O aparelho de pressão, né, que é o esfigmomanômetro, claro que isso tudo, gente, é muito relativo. Por exemplo, se eu tiver paciente que, sei lá, tá com uma lesão no braço, eu preciso fazer a verificação da pressão dele, e então, eu vou estar entrando em contato, né, com uma parte não íntegra. Então, talvez esse material vá precisar de um outro tipo de desinfecção, tá? Tudo isso aqui é muito relativo, tudo é muito relativo, tá? Então, falando um pouquinho sobre o processo de limpeza, né? Como a gente já falou em relação à limpeza do ambiente, em relação à limpeza dos materiais. A limpeza, ela é a remoção das sujidades visíveis também.
né? Então, após a realização de um determinado procedimento, a gente precisa ter um profissional na nossa clínica que vai ficar responsável só por essa parte. Porque a gente não pode esperar terminar o procedimento, né? Ou terminar o dia para eu juntar tudo aquilo que eu usei durante o dia e realizar a limpeza para poder entrar no processo de esterilização. A literatura fala para gente que quanto mais tempo a matéria orgânica ficar naquele material, mais tempo mais existe mais a possibilidade da criação de biofilme, do biofilme, né, que são as bactérias, os esporos, eles adentrarem as ranhuras do material e ficar cada vez mais difícil o processo de limpeza e esterilização adequada. Então, essa é uma etapa fundamental, né? A limpeza é uma etapa fundamental para que a esterilização ela aconteça de maneira eficaz, tá? Então, essa limpeza ela deve ser realizada, né, logo após a utilização do instrumento. E aí a gente precisa utilizar também os materiais específicos para a limpeza desse material, né? Que no caso é o detergente enzimático, tá? Nessa primeira fotinho que eu coloquei ali, a gente tem uma ultrassônica, né? Que é um aparelho muito importante no nosso processo de limpeza, porque ele ajuda a fazer a remoção, né, da sujidade visível. É adicionada uma quantidade, de acordo com o fabricante, nessa ultrassônica, ela é elétrica. A gente coloca para aquecer ela antes de utilizar. A gente realiza um ciclo de alguns segundos, de acordo com a programação da ultrassônica, para retirar o ar de dentro dessa solução, que também a gente já adicionou água. E após isso, a gente adiciona esse nosso material nessa ultrassônica com o que vai estar com a água quente. A água quente vai potencializar esse processo de ação do detergente enzimático e vamos colocar para o ciclo correr, que são dessa ultrassônica, são 8 minutos, o tempo máximo que o material deve ficar de molho no detergente enzimático, porque em alguns lugares a gente vê a pessoa deixa o dia inteiro de molho no enzimático. Será que existe uma fundamentação para a pessoa estar deixando ali o dia inteiro? Ou será que a pessoa só está se enganando porque ela não tem ninguém para fazer esse processo de esterilização e está colocando ali porque ela acha que quanto mais tempo no enzimático, melhor? Então, essa ultrassônica, ela ajuda muito nisso, né? Ela é automática, ela avisa quando esse tempo para. Então, ela ajuda nesse processo de deixar até mesmo mais mole a, os resíduos, né, que estão a olho nu, para a gente conseguir fazer a remoção mecânica mesmo, porque ela faz uma remoção, uma certa remoção química, né, com detergente enzimático, e aí a gente enxágua todo esse material após esse ciclo e vem para a remoção mecânica, né, onde a gente vai precisar fazer desmontar por exemplo, o cabo de bisturi que estiver montado, mesmo que esteja sem lâmina, mesmo montado com alguma outra situação. A gente vai precisar desmontar tudo isso, né? Desprender, por exemplo, as tesouras que tem aquelas cremalheiras, para poder fazer com que aconteça mesmo a penetração desse enzimático em todo o material, tá? E aí a gente vai fazer a lavagem manual, né? Vai enxaguar depois disso com água corrente e eliminar e secar também, né, o nosso material de acordo com o que a legislação pede, né? O que a gente observa muito, tem lugares que deixam o material exposto para o vento secar. Isso não pode. A legislação fala que isso pode fazer com que o material ele venha a ser oxidado, tá? E que a esterilização não que isso interrompa, né, prejudica o processo de esterilização. Tá? Ou a secagem precisa ser manual, papel toalha, ou com pressa, ou com ar comprimido, mas deixar para o vento secar não é indicado, tá? E aqui eu coloquei a imagem, né, dessa escovinha, que ela é de uso hospitalar, a gente pode observar que ela tem duas extremidades, uma mais grossa, outra mais fina para conseguir adentrar, né? Por exemplo, algumas áreas das pinças que uma escova mais grossa não consegue, e aqui uma esponja também de uso hospitalar, tá? Que a gente precisa utilizar na nossa pequena CME da nossa clínica, tá? Algo muito importante na limpeza do material é em relação à qualidade da água,
né, daquele determinado local. Algumas clínicas, por não conseguirem fazer com que aconteça esse processo de qualidade da água, especificamente ali na área da CME, utilizam a água destilada para fazer essa limpeza desse material, né? Acaba saindo um pouco mais caro, mas acaba sendo mais seguro, né, em relação à conservação do material e do processo de esterilização. Porque a maioria das vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a água potável ela é impregnada com muitos metais pesados, cloro, e tudo isso vem acelerar a corrosão, né, dos materiais. Então, por exemplo, existem muitas clínicas que não entendem, poxa, eu faço a minha esterilização toda certinha, faço tudo certo, por que que meu material continua é, oxidando, aí começa a colocar a culpa nos profissionais que não estão fazendo o processo de esterilização direito, estão fazendo mau uso do material, e não é. Às vezes a pessoa deixou lá de molho o dia inteiro no enzimático, às vezes é a água que a pessoa está utilizando, acha que fez tudo certo, mas a água é uma água impregnada com metais, né? Então isso vem causar, né, de uma maneira mais acelerada esse processo de corrosão e oxidação dos materiais, o que acaba sendo impedindo o processo de esterilização adequada, tá? Então, a qualidade da água, o controle da qualidade da água é muito importante. Então, uma sugestão que pode fazer especificamente uma água com menos metais naquele determinado ambiente é utilizar a água destilada, né? Que ela já é uma água onde todos esses metais eles foram retirados, né? Uma água pura. Os produtos mais utilizados, né, recomendados para se utilizar nessa etapa da limpeza é o detergente enzimático, né? E a gente tem também o detergente não enzimático. O detergente enzimático ele é composto por enzimas, geralmente proteases e lipases e amilases, que promovem simultaneamente a dispersão, solubilização e emulsificação das substâncias orgânicas da superfície dos artigos. São biodegradáveis, né? Ou seja, quando você utiliza e você lava na água corrente, não vai fazer mal para o meio ambiente. Então, a gente segue um daqueles princípios que a gente falou sobre se preocupar com o meio ambiente, né? Com o meio ambiente, e aí eles são neutros, concentrados, não oxidantes, têm ação bacterostática, bactericida e não promovem a desinfecção, eles só promovem a limpeza, tá? Isso é muito importante, o detergente enzimático. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a minha autoclave quebrou hoje, vou botar no enzimático, eu vou usar de novo a minha tesoura, uma minha pinça em outro paciente. Você está colocando a vida do paciente em risco, você está se enganando, né? Porque o detergente enzimático ele não faz esse papel de desinfecção. O detergente não enzimático, que é o desencrustante, né? Ele é um detergente de baixa alcalinidade e base de tensoativo aniônico, ou em associação com tensoativos aniônicos e não aniônicos, cuja formulação coadjuvante é a base de polifosfato, agente alcalinizante e agente antioxidante. Então, muitas vezes, quando a pinça está dessa forma, a nossa única saída para tentar, né, diminuir esse processo oxidativo que aconteceu é utilizando o detergente desencrustante, né? Que devido a ele ser alcalinizante, ele vai ter agente antioxidante, então talvez consiga remover todo esse processo de oxidação que acabou acontecendo devido a essas corrosões que a gente conversou. Isso aqui parece piada, mas é muito encontrado nas clínicas de estética de uma maneira geral. E não adianta você, não, vou usar, quando a vigilância sanitária vier, eu escondo. Você vai estar se enganando, você vai estar comprometendo a integridade, a sua integridade, a integridade do paciente, né? Todo o processo, não adianta você fazer a melhor harmonização facial, mas o seu processo de esterilização não está adequado. Então, você só vai estar se enganando, né? Então, é proibido utilizar detergente de lava-louça para higienizar, para fazer a limpeza dos materiais. Ou aquele Veja multiuso, proibido. Não tem uma ação de limpeza para o material, para a finalidade é, de usos na saúde. Escovinha de dente. Vou pegar minha escovinha de dente velha e levar para minha clínica, que eu tô precisando de uma escovinha de dente lá. Não pode, gente. Isso é crime, inclusive, né? Porque existe uma legislação que ela prevê a forma correta da gente fazer e a gente está fazendo errado.
e esponja de lava-louça. Isso daqui é uma das piores coisas que pode acabar acontecendo nesse processo de limpeza, porque essa parte da esponja, principalmente, né, que tem essa parte, como se fosse uma palha de aço, bombril, ela causa ranhuras no material, né? Por isso que a gente, na maioria das vezes, precisa utilizar a esponja macia, né? E a escovinha macia também, essa escovinha ela é macia. Porque eu preciso tentar causar o menos de dano, o menos de fricção danosa no meu material, porque eu vou estar deixando espaço para a minha matéria orgânica se depositar, para os fungos e bactérias se depositarem. Então, eu não posso utilizar esse tipo de esponja para a realização da limpeza do meu material, em hipótese alguma, tá? Uma etapa muito importante, né, desse processo de esterilização é a secagem, né? Porque a umidade, ela vai interferir no processo de esterilização. Então, como eu falei, na secagem pode ser usado ar quente, ar frio, estufas, ar comprimido, um pano limpo, seco e absorvente, mas não pode deixar o material secar ao ar livre. Então, isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente lava e deixa ali, mas é aquilo que eu sempre falo, né? A gente sempre tenta se enganar. Não vou deixar ali enquanto eu faço tal coisa, quando eu voltar eu embalo tudo. Não pode, né? Esse processo de deixar secar sozinho pode fazer com que se acumulem sujidades, bactérias, esporos naquele material, tá? E após essa secagem, precisa acontecer a inspeção rigorosa, né, de todos os materiais que a gente vai utilizar. Se puder, né, se possível, utilizar uma lupa para tentar identificar se tem falha, se está quebrado, se está com uma ranhura, que a gente sabe que vai acabar prejudicando o nosso processo de esterilização, né? Se está oxidado, porque tem muita gente que utiliza material assim, que lavou, né? Lavou, fez tudo mais ou menos como acha que tinha que ser, mas continua a ser oxidado e vai continuar usando a pizza. Não pode, né? Se acontecer esse processo de oxidação, a gente precisa botar no desencrustante, precisa tentar recuperar o material, né? Se existe essa possibilidade, para depois colocar em uso novamente, tá? Então, para a gente falar desse processo de esterilização um pouquinho mais profundamente, a gente precisa falar dos métodos de desinfecção dos artigos hospitalares, que são os artigos que a gente utiliza na nossa prática estética, né? Então, a desinfecção de alto nível, ela destrói todas as camadas, né? Destrói todas as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos, vírus e alguns esporos, né? Então, o enxágue ele deve ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação asséptica, ou seja, se puder utilizar água destilada, né, ou água tratada, é o ideal. A desinfecção de nível intermediário, ela vai combater os vírus, as bactérias, né, nas formas vegetativas, só que ela não destrói os esporos, né, como na desinfecção de alto nível, que destrói parte dos esporos, mas não todos. A desinfecção de baixo nível, ela é capaz de eliminar todas as bactérias na forma vegetativa. Gente, só um minutinho. Então, a desinfecção de baixo nível, ela é capaz de eliminar todas as bactérias na sua forma vegetativa, né? Mas ela não tem ação contra nenhum tipo de esporos, né? Nem contra, por exemplo, o bacilo da tuberculose, mas ela tem uma ação reativa contra os fungos, mas é uma desinfecção de baixo nível, tá? E aí a gente falando um pouquinho sobre as embalagens, né? No processo de esterilização, uma etapa, ela depende da outra. Então, não adianta eu ter feito todo o processo, a limpeza correta, utilizado detergente enzimático, ter utilizado a água destilada ou água tratada, secado o material de forma correta, se a minha embalagem ela não está adequada,
né? Então, as dimensões dos pacotes vão depender do equipamento utilizado na esterilização. Então, precisa ter um tamanho adequado para o vapor conseguir adentrar de fato aquele material, né? E aquela embalagem, ela precisa proteger aquele material de alguma forma. Então, é uma etapa muito importante, né? E nessa embalagem precisa ter descrito qual é o conteúdo, o que que tem ali dentro, qual é a data de esterilização, qual é o prazo de validade. O prazo de validade de cada artigo esterilizado vai depender do tipo de artigo, de tipo de artigo esterilizado. Por exemplo, coisas de metal, de inox, por exemplo, aço cirúrgico. Na maioria dos casos, só vale 7 dias. Mesmo que não tenha sido utilizado, depois de 7 dias tem que abrir e passar por todo o processo novamente, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que acham que só depois de 7 dias só abre a embalagem de novo, troca a embalagem e coloca para esterilizar, só na parte da autoclave. Isso não funciona, precisa repetir todo o processo, né, de limpeza, secagem, embalagem, tudo certinho, tá? O empacotamento dos artigos para esterilização pode se dar por meio da utilização de embalagens diversas, cujos requisitos recomendados pela Associação Americana de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, tá? São. Então, isso aqui é uma referência muito importante de uma CME, que quais são os critérios que essa embalagem ela deve ter, né? Ser apropriada para instalações em método de esterilização, ou seja, não pode ser uma embalagem que, por exemplo, se ela não aguenta a temperatura que a autoclave chega, né? Ela precisa proporcionar selagem adequada e resistente, precisa proporcionar uma barreira adequada, ser compatível e resistir às condições físicas da esterilização, permitir a adequada remoção do ar, permitir a penetração e remoção dos agentes esterilizantes, proteger o conteúdo do pacote de danos físicos, resistir a punções e rasgos. Ela deve também ter ausência de furos, né? Dependendo do tipo de embalagem, por exemplo, se for embalagem de papel, não pode ter furo, não ter ingredientes tóxicos, não gerar partículas e apresentar um custo-benefício positivo, né? E ser usado de acordo com as recomendações do fabricante. Então, alguns tipos de embalagem. A gente tem os tecidos reutilizáveis, né? Que é o algodão ou percal, que são campos, né, de algodão reutilizáveis, né, são indicados para esterilização a vapor nas autoclaves, né. Quais são as vantagens da utilização deles? São duráveis e reutilizáveis, ou seja, você tem um menor custo, né. As desvantagens precisam de uma lavanderia específica para o processamento deles, né? Eles podem acabar retendo a umidade por ser algodão e acabar absorvendo, e precisa um controle rigoroso dessa integridade, porque se tiver algum dano, a embalagem, né, o que estiver dentro dela vai estar comprometido. O papel grau cirúrgico, né, é feito de multicamadas de papel e um filme laminado, né, de poliéster e polipropileno. Normalmente eles são utilizados, né, na esterilização a vapor, mas alguns modelos também são compatíveis com óxido de etileno e calor a seco, tá? Quais são as vantagens desse tipo de embalagem? É uma boa barreira microbiana, né? Evita o reprocessamento de embalagem, né? Alguns desses materiais, alguns desses papéis de graus cirúrgicos, eles vêm com indicador químico, né? Ou seja, muda de cor se a esterilização ela aconteceu. Isso não me garante que a esterilização foi efetiva, tá? Isso me garante que foi para autoclave, mas não que de fato a esterilização foi efetiva, tá? E a desvantagem é que é descartável, né? Para o meio ambiente a gente está gerando resíduo. Ele é sensível à umidade por ter a parte que é de papel, né? E é também muito sensível a rasgos, ficar amassado, coisas que possam comprometer a integridade da embalagem interna, né? Do produto, artigo interno. Nós temos também o papel crepado, né? Que é um papel com textura crepada especial para esterilização. A gente pode utilizar esse papel, né?
A gente pode utilizar para fazer marcação, por exemplo, você quer fazer uma marcação de bioestimulador de colágeno, uma marcação no rosto, onde o procedimento vai ser estéril. Posso esterilizar esse material, colocar dentro de um papel grau cirúrgico, né? Esterilizar esse material, cortar direitinho, esterilizar para utilizar como uma régua ou como algo para, de fato, fazer um tipo de marcação. Então, além de servir como embalagem para o material, posso usar ele dessa forma também, tá? Eles são flexíveis, é um material que é relativamente barato, ele tem uma boa barreira, né? Mas ele tem algumas desvantagens, pode rasgar facilmente, né? Então precisa desse cuidado mais específico, como tudo que é de papel, tá? A gente também tem as embalagens de tecido não tecido descartável, né? Que é um papel com textura crepada, especial para esterilização, então ele aguenta a temperatura da autoclave. Então a gente pode utilizar ele como campo cirúrgico para, por exemplo, fazer preenchimento íntimo, para eu fazer automodelação. Eu posso utilizar não só porque, como eu falei, tudo é muito relativo. Então, eu posso utilizar ele não só para o processo de esterilização em si, mas eu posso utilizar ele como um instrumento estéreo que vai me auxiliar, né, a manter a segurança do meu procedimento, vai auxiliar o meu procedimento continuar sendo estéreo. Então, ele é utilizado tanto para autoclave como para outros métodos de esterilização, dependendo da compatibilidade, né? É uma barreira eficiente, resistente, e também evita o reprocessamento, porque ele é descartável, a partir do momento que você usa, você precisa jogar fora, né? A desvantagem é aquilo que a gente vem falando, né? Vai ser mais um resíduo a ser gerado para o meio ambiente. Em relação ao processo de embalagem dos materiais, ele pode acabar não tendo uma vantagem tão grande, porque ele não tem uma parte que deixa visível qual material que está sendo esterilizado lá dentro, assim como o de algodão também, né? Mas para isso a gente pode colocar na capa algo identificando de que forma, quais são os materiais que estão dentro daquela embalagem. Nós temos também o container rígido metálico, né? É um material de alumínio ou de aço inoxidável com sistema de filtros válvulas que permite a penetração do agente esterilizante para manter a esterilidade, tá? Então, ele é muito utilizado em autoclave a vapor, especialmente quando se deseja a reutilização e proteção mecânica dos instrumentais. Então, uma pinça que ela tem uma ponta fina, algum material que precisa de um cuidado por ser frágil, essas caixas são ideais para a gente conseguir fazer a conservação desse material, tá? Então, são reutilizáveis, tem uma proteção física boa, a gente consegue fazer com que os nossos materiais tenham uma maior durabilidade, né? E a desvantagem é que tem um custo alto, a gente sabe, né? Tudo que é instrumental já por si só tem um custo alto. Essa caixa também, para iniciando, talvez não seja tão adequada devido ao custo, tá? E ela precisa também ter esse controle adequado, né? De estar acontecendo de fato posicionamento adequado do material lá dentro, a vedação adequada da caixa para conseguir a esterilização ser efetiva lá dentro, tá? Então, considera-se um artigo estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos contaminantes é menor do que 1 para 1 milhão. Então, a exposição de um artigo a um agente esterilizante não garante a segurança do processo, uma vez que essa etapa depende de uma limpeza eficaz. É aquilo que eu falei para vocês. Ok, a minha clínica faz, leva o material para autoclave. Isso me garante que o material está estéril? Não. A embalagem do papel grau cirúrgico, após ter ido para autoclave, me garante, porque ela muda de cor, né? Como a gente falou anteriormente, me garante que o material está estéril? Não. Me garante só que foi para autoclave. Para garantir que está estéril, existem outros processos que a gente vai falar também, tá? Então, os métodos de esterilização, eles variam, né? Eles podem ser físicos, químicos ou físico e químicos, tá? Os métodos físicos são aqueles que utilizam calor em diferentes formas e alguns tipos de radiação para esterilização de artigos. Nas centrais de materiais esterilizados hospitalares, o método mais utilizado e factivo é a autoclave por vapor de saturação
por pressão, tá? Que ela é mais eficaz, ela consegue destruir a maioria dos esporos, das bactérias, então ela é a mais utilizada. Já os métodos químicos, só que tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, alguns materiais eles não conseguem ir para autoclave devido ao seu tipo. Então, precisam ser submetidos a outros tipos de esterilização, né? Que não vão ser a esterilização física, que não vai lidar com temperatura. Como, por exemplo, e aí a gente consegue falar um pouquinho sobre os métodos químicos para esterilização, né? Então, ele vai utilizar substâncias líquidas ou gasosas para destruir micro-organismos e esterilizar materiais, sendo ideal para itens sensíveis a altas temperaturas ou umidades. Um exemplo, aquela placa de Petri que a gente utiliza, às vezes até mesmo para fazer algum procedimento estético, a gente consegue utilizar aquela placa. Aquela placa, ela é de vidro, ela não pode ir para autoclave, né? Então, ela precisa passar por um processo de esterilização química, tá? Então, é um processo onde vai acontecer a imersão, aspersão ou vaporização daquele material, né, em uma determinada solução, e vai ser necessário acontecer o enxágue daquele material, tá? Então, os princípios ativos utilizados na desinfecção ou esterilização química, segundo o Ministério da Saúde, quais são essas substâncias que a gente pode estar utilizando, né? Aldeídos, que são os formaldeídos ou os glutaraldeídos, os fenolíticos, né, que é o fenol sintético, quaternário de amônio, compostos orgânicos liberados de clorativo, compostos inorgânicos liberados de clorativo, iodo e derivados, álcool glicólico, biguanidas e peróxidos. Então, esses são as substâncias mais comuns utilizadas nessa esterilização química, tá? Então, tudo isso vai depender do que eu quero esterilizar e de qual a necessidade, de acordo com que tipo de material eu estou é, lidando, tá? A gente precisa falar profundamente sobre isso aqui, porque possa ser que vocês venham, né, ter uma clínica que faça procedimentos invasivos. Vocês podem ser donos de uma clínica, por exemplo, de transplante capilar, montar um centro cirúrgico, por mais que vocês vão precisar ter outros profissionais de outras categorias, vocês podem fazer isso. E o enfermeiro, né, o biomédico, o farmacêutico precisa dominar essa área, né, em relação aos procedimentos, em relação à esterilização, que é fundamental para o sucesso do final do procedimento. Do resultado final depende de tudo isso, né? Não é só usar o melhor produto, ter a melhor técnica, a clínica mais bonita. Essas etapas, elas são extremamente importantes, por mais que muitos não deem a devida importância, tá? Os métodos físico-químicos, eles combinam agentes físicos e químicos para esterilizar materiais, sendo muito usados para itens termossensíveis que não resistem a altas temperaturas. Os exemplos comuns incluem a esterilização a vapor de formaldeído, plasma de peróxido de hidrogênio e óxido de etileno. Na estética, né, o tipo de esterilização, né, por autoclave mais utilizado é o vapor saturado sobre pressão ou esterilização a vapor. Aqui eu coloquei o exemplo de duas autoclaves, né, que são autoclaves que eu já trabalhei e gosto bastante delas. Elas têm uma manutenção acessível, elas dificilmente dão problemas, né? Mas é claro que elas precisam sempre, como a gente já falou anteriormente, estar sendo feita a manutenção preventiva, então de 6 meses. Antes da autoclave dar problema, você tem que fazer essa manutenção preventiva como a legislação pede, né? Então, essa esterilização por vapor saturado sob pressão, ela é uma esterilização considerada padrão ouro, tá? Para as clínicas de estética. Como é que ela vem funcionar? A autoclave, ela usa vapor de água sobre alta pressão e temperatura para destruir os micro-organismos, né? Bactéria, vírus, fungos, esporos. O vapor, ele vem penetrar nas embalagens e nos instrumentos
garantindo a esterilização completa, tá? Para isso acontecer, a minha autoclave, ela precisa estar calibrada, estar com a manutenção em dia, ela precisa, não pode estar além da capacidade, um pacote em cima do outro, as embalagens todas danificadas, os instrumentais guardados molhados dentro das embalagens. Então, tudo precisa, são fases dependentes uma das outras. Então, para acontecer esse processo de esterilização, para ela de fato conseguir essa esterilização por vapor saturado sem padrão ouro, todas as outras etapas precisam ser seguidas de maneira eficaz, tá? Então, essas autoclaves aqui que a gente mais utiliza, elas são autoclaves classificadas, né, como do grupo B, tá? Ou seja, elas têm uma bomba de vácuo e são modernas, são seguras, elas permitem esterilizar instrumentos sólidos, porosos e ocos, então consigo esterilizar aqueles panos que a gente viu aqui, né, os tipos de embalagem, os tipos de tecidos não tecidos, papel grau cirúrgico, o tecido mesmo de algodão. Então, esse tipo de autoclave me permite essa esterilização que a gente precisa para garantir a segurança do nosso procedimento, tá? Quais são as fases do ciclo de esterilização, né? Isso aqui é muito importante, porque às vezes, eu estou com pressa, eu tenho que atender um paciente. O meu primeiro paciente atrasou, então tenho que atender outro paciente em 20 minutos, tá? Vou deixar só rapidinho na autoclave, 10 minutos, não vou deixar concluir o ciclo, eu vou já tirar. E mais uma vez, a gente está se enganando, né? Porque para a autoclave conseguir de fato fazer o processo de esterilização, ela precisa completar o ciclo dentro do tempo dela, né? Então, as fases do ciclo de esterilização, nós temos o acondicionamento ou remoção do ar. A câmara da autoclave, ela é selada, né? Por isso que a gente não consegue abrir se a gente não conseguir despressurizar. E o ar interno é removido. Isso é feito por meio do vácuo ou por injeção de vapor que expulsa o ar, né? A remoção do ar, ela é crucial para permitir que o vapor sature e penetre efetivamente em todos os materiais. Por isso que quando a gente abre um material e ele já teve contato com o ar, ele já não está mais estéril. Porque o nosso ar, ele pode ter esporos, pode ter várias substâncias contaminantes. Então, por isso que existe essa fase super importante no processo de autoclave, né, da autoclavação. O ar, todo o ar que existe dentro da embalagem, o ar que existe dentro da autoclave, ele vai ser removido, tá? E com isso, né, para mais uma etapa da garantia de que vai conseguir realizar, de que vai tentar realizar a esterilização, extinguindo, minimizando os riscos, tá? Então, a outra fase que a gente tem é o aquecimento, né? O vapor é injetado na câmara até que a temperatura e a pressão ideal seja alcançada. Então, a temperatura da esterilização geralmente varia entre 121 e 134 graus Celsius. Essa temperatura a gente consegue fazer, a gente consegue fazer a remoção, matar bactérias, fungos, vírus, os esporos, tá? Principalmente. Então, por isso que precisa chegar nessa temperatura. Nós temos o patamar de esterilização. A temperatura e a pressão são mantidas por um tempo específico para garantir a destruição de todos os micro-organismos. Então, é aí que muitas vezes o erro acontece. Já atingiu 134 graus, eu vou desligar o autoclave porque eu vou ter que usar o material. Acabou. Todo o processo de esterilização foi por água abaixo, tá? Porque não é só chegar em 134 graus. Alguns micro-organismos, os estudos mostram que eles precisam, por exemplo, manter 3 minutos a 134 graus, 20 minutos a 134 graus para ele poder, de fato, ter a sua morte, né? Então, eu preciso seguir, de fato, o tempo que a autoclave está recomendando, né? De acordo com o ciclo que eu selecionei. Então, o tempo de exposição pode variar dependendo da temperatura, sendo maior para temperaturas mais baixas. Então, se eu coloco, digamos, a 121 graus, o meu ciclo, então eu vou, provavelmente, a minha autoclave, ela vai ter um ciclo maior, vai ficar mais tempo naquela temperatura, justamente pelo que eu acabei de falar, que algumas bactérias, alguns esporos precisam passar tanto tempo, a tantos graus, para conseguir, de fato, ter a sua destruição.
Então, nós temos também a despressurização, né? A autoclave ela avisa para gente, ou muitas vezes ela mesmo é, faz com que a pressão interna seja liberada gradualmente, né? Permitindo que o vapor saia da câmara. Então, esse processo é muito importante. A autoclave ela precisa fazer isso, né? De acordo com como é o processo dela, dependendo de cada marca, porque muitas vezes nessa etapa acaba acontecendo os acidentes. Não aconteceu aqui a mesma coisa de uma panela de pressão, por exemplo. Não aconteceu a despressurização, ainda tem uma pressão interna muito grande. Você vai tentar tirar de uma vez, ela pode explodir, né? E acabar machucando todos ao redor, quebrando, danificando o ambiente, botando a vida do profissional em risco, tá? E uma fase super importante, né? Porque algumas pessoas podem pensar assim, não, já despressurizou, o autoclave já falou para mim que já posso abrir a porta, então, o meu material, pronto, vou pegar para utilizar para fazer o procedimento. Não, ele precisa secar. A gente não pode pegar no autoclave aquele material que ele tá com o papel grau cirúrgico todo suado, né? Com aquela condensação que acontece no devido à troca de calor. Esse material ele precisa estar totalmente seco. Então, eu só posso tirar da autoclave quando estiver seco, tá? Quando o material estiver totalmente seco, que muitas vezes tem um tempo determinado pela autoclave e ela avisa quando acaba esse ciclo de secagem também, tá? Então, a autoclave ela pode usar calor adicional ou vácuo para acelerar a secagem, vai depender do modelo da autoclave que você vai utilizar. Os tipos de ciclos mais comuns são definidos pela temperatura e duração. Então, o ciclo de 121 graus, né? É o padrão para a maioria dos materiais sensíveis ao calor, como instrumentos cirúrgicos delicados, líquidos e alguns plásticos. E geralmente dura entre 15 e 30 minutos, e vai depender da carga, tá? De quanto eu coloquei ali naquela minha autoclave também, sempre tentando respeitar o limite indicado pelo fabricante. Então, a minha autoclave só consegue 12 litros. Você não pode ultrapassar, senão você vai estar prejudicando esse processo, né? Do ar entrar realmente no material, entrar entre os materiais. O ciclo de 134 graus é utilizado para esterilizar itens considerados críticos como instrumentos cirúrgicos. Então, a gente conseguiu falar um pouquinho aqui sobre essas etapas fundamentais do processo de esterilização. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se vocês conseguiram entender. Olha aqui o chat. Na próxima aula, a gente vai falar